Sr. Almirante, ilustre Presidente desta Academia, muito obrigado por se ter lembrado de mim quando pensou em organizar esta sessão sobre a Ordem de Cristo. Cumprimento a mesa e cumprimento todos os académicos, minhas senhoras e meus senhores. Quando aceitei o honroso convite, que foi um desafio daqui do nosso Presidente para vir hoje participar nesta sessão, parti do princípio, não sei se correto, de que não se esperava de mim uma tese sobre os descobrimentos portugueses levados a cabo pela Ordem de Cristo, por demais conhecidos dos académicos, alguns deles muito mais conhecedores do tema do que eu próprio, mas antes se buscava a apresentação dos aspectos da Ordem, eventualmente aqui menos debatidos. Tanto mais que estamos a celebrar os 700 anos da sua fundação, que ocorreu um século antes de a Ordem, pela mão do Infante de Sagres, meter ombros a tal empreendimento. Assim, não irei, senão muito superficialmente, referir-me à expansão portuguesa promovida pela Ordem, procurando desenvolver mais os outros aspectos e mostrar a qualidade de um rei português, Dom Dinis, a quem nem sempre se deu a importância que claramente merece pela obra excepcional de que, em muitos domínios, o seu reinado é exemplo cimeiro. Vejamos alguns antecedentes. Na Idade Média, o misticismo dos cristãos levava-os a, com muita frequência, visitarem a Terra Santa, percorrendo os milhares de quilómetros que dela os separavam em condições muito difíceis de apoio e de segurança. No final do século XI e princípios do XII, foram surgindo na Palestina ordens religiosas para apoio dos peregrinos que ali chegavam em péssimas condições sanitárias e com problemas complexos de sustentação económica e financeira. A mais antiga foi a Ordem do Hospital, os Hospitalários, iniciada ainda no século XI a partir de um hospício organizado em Jerusalém cerca de 1070 e que veio a ser aprovada pela Santa Sé em 1113, já como ordem religiosa de cavalaria. A partir de 1119, outra ordem surge na Palestina, os Templários, que veio a ser aprovada pelo Papa Honório II, também como ordem religiosa de cavalaria, em 1128, e que já é referida no Concílio de Troyes em 1129. Outras ordens lhes sucederam, sendo de indicar também a Ordem do Santo Sepulcro, ainda hoje existente, com obra notável no apoio aos lugares santos da Palestina. As ordens do Hospital e do Templo, muito cedo, se instalaram em território português, com o apoio inicial de Dona Teresa e logo depois de seu filho Dom Afonso Henriques. Relativamente aos Templários, dá-se o caso curioso de que os nossos historiadores consideram devidamente documentada a existência de uma sede templária em Braga em 1126 e a doação por Dona Teresa do Castelo de Sor em 1128, mais tarde confirmada por Dom Afonso Henriques, praticamente em simultâneo com a sua aparição na Palestina. Mas o certo é que desde o princípio da nacionalidade, os Hospitalários e os Templários estavam instalados no Reino de Portugal, contribuindo decisivamente no apoio à independência do Condado e à sua expansão para sul contra os mouros, empurrando-os para o norte da África. A Ordem do Templo, fundada, como vimos, em 1119 em Jerusalém por Hugues de Pins, para a proteção dos peregrinos que para a Terra Santa se dirigiam, participou em todas as grandes batalhas travadas pelos cruzados na Palestina e também, um pouco mais tarde, na Península Ibérica. A queda de São João d'Acre, em 1291, obrigou a Ordem do Templo a fixar-se na Europa Ocidental, nomeadamente em França, onde, ao longo dos séculos, exerceu em toda a cristandade funções que hoje poderíamos definir como bancárias, o mesmo fazendo até a favor de outras religiões. Sabe-se que aceitou e transferiu valores de entidades muçulmanas com alguma regularidade. Os peregrinos não desejavam viajar cheios de dinheiro ou de valores que o substituísse, porque eram vulgares os assaltos. Depositavam junto da Ordem, no local de partida, e recebiam vales que lhes permitiam levantar apenas o estritamente necessário nos diferentes lugares onde a Ordem estava implantada ao longo da sua jornada. Assim,
tornaram-se banqueiros da Santa Sé e de numerosos príncipes, o que enfraqueceu espiritualmente a ordem, mas em contrapartida a enriqueceu enormemente, alimentando grandes cobiças. Reis e príncipes a ela recorriam sempre que precisavam. Filipe o Belo, rei de França, desejando apoderar-se dos seus bens e destruir o seu poderio, foi-lhes construindo uma fama de orgias esotéricas e demoníacas, sacrílegas religiosamente, mandando prender numa noite e hora previamente determinadas de uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, daqui vem o azar das sextas-feiras 13, em todo o reino 138 templários, e na sequência de um longo processo condenou a maioria deles à fogueira, entre os quais o próprio grão-mestre Jacques de Molay. Grandes pressões, nomeadamente do rei de França, sobre o papado, levaram Clemente V, em 1312, a ceder e decretar a extinção da ordem em todo o mundo cristão, entregando os seus bens aos hospitalários. É este fim, e as histórias sobre eles postas a correr, com grande probabilidade sem fundamento, que conduziram à fama de que ainda nos dias de hoje gozam quanto aos seus vastos conhecimentos científicos e geográficos do mundo de então, às enormes riquezas escondidas que possuíam e às cerimónias diabólicas que promoviam. A Ordem do Templo, implantada em Portugal desde 1126, é também aqui, em Portugal, extinta, depois de 2 séculos de um trabalho exemplar de apoio religioso, militar e de ocupação do território prestado aos reis Dom Afonso Henriques, Dom Sancho I, Dom Afonso II, Dom Sancho II, Dom Afonso III e Dom Dinis. Este apoio continuava a ser indispensável e havia que diligenciar junto da Santa Sé para que se não perdesse. Dom Dinis escolhe e envia para Roma os seus emissários para obterem do Papa o que entendia ser a melhor solução. É Dom Dinis que, admitindo que a disposição papal a aplicar-se poderia doar para fora do reino os bens dos templários portugueses, pede ao Papa Clemente V que esses bens sejam isentos da regra geral, apresentando para isso as seguintes razões principais, entre outras. Que quando os reis de Espanha, seus antecessores, mandaram chamar os templários para a guerra e conquista dos infiéis, também chamaram a Ordem do Hospital, e de uns e outros obtiveram os seus reinos e senhorios muitas vilas, terras e rendas, com o que cada ordem tinha por si grande poder, e que se juntasse na Ordem de São João tudo, ela ficaria com dobrada potência, permitindo-lhe, se quisesse, enfrentar a vontade real, que não a poderia forçar nem subjugar, com um grande inconveniente para o bem e segurança do reino. Caso já antes sucedido em Aragão com a Ordem dos Templários. Sendo Papa já então João XXII, perante este e o Sacro Colégio, pediu, para demonstrar que nada queria para si próprio, a instituição da Ordem e Cavalaria de Nosso Senhor Jesus Cristo em substituição da que se extinguiu dos Irmãos do Templo, para que ficasse com os bens que estes possuíam e que com ela vagaram, tendo em consideração a proximidade dos mouros e a necessidade imperiosa de continuar a defender as fronteiras e aumentar até, se possível, o território cristão, combatendo os muçulmanos. Pedido este, minhas desculpas, pedido este que veio a ser atendido pela bula ad exquibus cultus augeator, de 14 de março de 1319, terceiro ano do pontificado de Sua Santidade, enviada com a carta de 17 de abril seguinte. Há dias completaram-se, portanto, 700 anos da sua concessão. Nesta bula, sinteticamente, João XXII determinava que, tendo a Ordem do Templo sido extinta para todo sempre pelo seu antecessor Clemente V, ficava proibido, a seja quem for, receber a dita ordem ou usar o seu hábito, ficando reservados à Sé Apostólica todos os seus bens, que a todos, em qualquer parte, transferiu para a Ordem do Hospital, exceptuando os que possuía nos reinos de Castela, Aragão, Portugal e Maiorcas.
os procuradores de Dom Dinis pediram humildemente a sua santidade para constituir no castelo de Castro Marim, que Dom Dinis oferecia para a sede da nova milícia dos Lidadores de Cristo, onde estes vivessem religiosamente, o que obtiveram. E assim é decretada a constituição da nova ordem, com cabeça na igreja de Santa Maria do Castelo, no castelo de Castro Marim, a norte do que hoje é Vila Real de Santo António. A ordem segue a regra de Calatrava, que se baseava na regra de Cister. Fica primeiro mestre Gil Martins, que até então fora mestre de Calatrava. Nesta altura, ainda a chamada hoje Ordem da Viz, e pouco depois Ordem da Viz, ainda era um braço da Ordem Castelhana, portanto chamava-se Ordem de Calatrava, apesar de ter a sede em Aviz. Só quando passou a ser portuguesa é que passou a ser Ordem da Viz e não de Calatrava. Foi outorgada, doada, unida, incorporada, anexada e aplicada para todo o sempre à dita Ordem de Jesus Cristo, Castelo Branco, Longroiva, Tomar, Almorol e todos os outros castelos e fortalezas de outros bens móveis e de raiz que pertenceram ao templo, assim como todos os vassalos, igrejas, capelas, oratórios, os seus direitos, termos e todas as pertenças que a Ordem do Templo detivera. Os mestres e seus sucessores não podiam alienar os bens de raiz desta nova ordem, salvo nos casos permitidos em direito. É ao abade de Alcobaça, ordem de Cister, portanto, ou o seu lugar-tenente, que compete receber do mestre, em nome do Papa, o juramento de fidelidade na forma que se declara na bula da fundação. O mestre tem de fazer um outro juramento aos reis destes reinos de Portugal, perante eles e antes que começasse a administrar o mestrado, sendo o rei obrigado a receber o dito juramento dentro de 10 dias depois de pedido pelo mestre, e não lhe recebendo, o mestre poderia, sem licença do rei, exercer o seu ofício de mestre. O mesmo juramento vão ter de fazer os comendadores inferiores ao mestre. Por morte do mestre, os freiros da ordem, segundo o costume da Ordem de Calatrava, elegem pessoa professa nela para ser seu mestre. Ora bem, com o passar dos anos, algumas das disposições da bula vieram a ser alteradas, nomeadamente a mudança da cabeça de Castro Marim, que passou a ser uma comenda, para Tomar, concedida em nome do Papa Eugénio IV pelo Bispo de Lamego e de Viseu, Dom João Vicente, em 1449, data em que também a regra de Calatrava foi substituída por regra própria a instâncias do infante Dom Henrique, e mais tarde, em 1503, pelo rei Dom Manuel. A eleição determinada pela bula da fundação foi alterada quando a administração do mestrado foi unida e incorporada à coroa no reinado de Dom João III. Diga-se ainda que a regra se foi deteriorando com a passagem do tempo, sendo reformada em definitivo no capítulo geral mandado reunir em Tomar por Sua Majestade, Governador e Perpétuo Administrador da Ordem, o rei Dom Filipe II, em 1619, e que Dom João IV aceitou, aprovando e confirmando os estatutos e definições da Ordem que mandou publicar e imprimir. Vejamos um pouco os homens que geriram esta instituição. Foi primeiro mestre da Ordem de Cristo, como se disse, Dom Gil Martins, que fora mestre da Ordem da Viz, de Calatrava, em que era professo e que morreu a 13 de novembro de 1321, com apenas 3 anos de mandato, sendo sepultado em Santa Maria do Olival de Tomar, mas que, nesse curto tempo, ordenou com muita prudência a fazenda e outras coisas da Ordem. O segundo mestre, Dom João Lourenço, foi mestre ainda no reinado de Dom Dinis, morrendo em 1326, reinando já Dom Afonso IV. Dom Martim Gonçalves Leitão foi notável pelos feitos de cavalaria que levou a cabo contra os infiéis e morreu em 1335. Dom Estevão Gonçalves Leitão, irmão do anterior, foi eleito pela boa fama de que gozava e morreu em 1344. Dom Rodrigo Anes, que acompanhou por ordem do rei a infanta Dona Leonor a Aragão para casar com Dom Pedro de Aragão, futuro rei deste reino, e que, depois de 14 anos à frente da ordem, renunciou ao mestrado.
Dom Nuno Rodrigues, filho de Rui Freire de Andrade e de Dona Inês Gonçalves de Sotomayor, que obteve de Dom Pedro I muitas mercês para a ordem pelos muitos serviços que lhe prestou. Foi no seu mandato, em 1356, que a cabeça da ordem mudou de Castro Marim para Tomar. Foi mestre 15 anos e morreu em 1372, reinando já Dom Fernando. Dom Lopo Dias de Sousa, sobrinho da rainha Dona Leonor Teles, como filho de sua irmã Dona Maria e de seu primeiro marido, Dom Álvaro Dias de Sousa. Foi nomeado por Dom Fernando aos 12 anos de idade, motivo pelo qual o Papa o não confirmou, senão quando completou 25 anos, ficando a ordem vacante durante 13. Sucedeu a seu pai como 18º senhor da Casa de Sousa, a maior e mais antiga do reino, acrescida com os senhorios de Mafra, Iriceira e Enxara. Foi partidário do mestre Davis, cercando em outubro de 1384 com a sua hoste o castelo de Torres Novas, sem obter êxito por aos sitiados chegarem reforços enviados pelo alcaide de Santarém. Recebeu de Dom João I alguns dos bens confiscados aos considerados como traidores e foi mordomo-mor de Dom Duarte. Nasceu em Coimbra, em 1364, e teve de Dona Maria, ou Leonor, segundo outros, 10 filhos. Dona Maria ou Leonor Ribeira, 10 filhos com geração muito ilustre, hoje em dia representada pelos duques de Lafões, marqueses de Arronches e de Marialva. Morreu na Covilhã e está sepultado no convento de Tomar. Seguiu-se-lhe o infante Dom Henrique, primeiro duque de Viseu, cuja obra é por demais conhecida. Engrandeceu muito a obra que lançou na aventura científica que foram as descobertas náuticas de rotas e correntes, de investigação tecnológica para a determinação de latitudes e longitudes e de construção naval que lhe permitiram ir sucessivamente atingindo territórios desconhecidos da Europa. Exerceu o mestrado por mais de 40 anos e, morrendo em 1460, foi sepultado com seus pais e irmãos na capela do fundador no Mosteiro da Batalha. É com ele que a Ordem de Cristo deixa a regra de Calatrava e passa a estar intimamente ligada à Casa Real Portuguesa. Aliás, diga-se, Dom João I fez o mesmo com as outras ordens, entregando a de São Tiago ao infante Dom João e a de Avis ao infante santo Dom Fernando. Seguiu-se outro infante Dom Fernando, neste caso, primeiro Duque de Beja e segundo Duque de Viseu, filho do rei Dom Duarte. Foi o sucessor de seu tio e padrinho, o infante Dom Henrique, cuja obra prosseguiu. Governou a ordem durante 10 anos, morrendo em 1470. Dom João, terceiro Duque de Viseu e segundo de Beja, filho do anterior, a quem sucedeu. Foi também mestre da Ordem de Santiago, portanto, sucedeu como mestre da Ordem de Avis, da Ordem de Cristo, e foi também mestre da Ordem de Santiago. Senhor da Covilhã e de Moura e condestável do reino. Dom Afonso V, seu tio, doou-lhe com toda a jurisdição o senhorio da cidade de Anafé. Morreu moço em 1472. Sucedeu-lhe o irmão, Dom Diogo, quarto Duque de Viseu e terceiro de Beja, a quem sucedeu ainda menor, que lhe sucedeu ainda menor, sendo, por bula apostólica, a infanta Dona Beatriz, sua mãe, nomeada governadora da ordem em nome do filho, sendo notável o seu governo, responsável pela grande autoridade que granjeou em todo o reino, sendo chamada ao desempenho de importantes cargos diplomáticos e políticos no seu tempo. Dom Diogo assumiu o mestrado ao atingir a idade própria, mas encabeçou uma conspiração contra Dom João II, seu primo, que pelas suas próprias mãos o assassinou. Este acontecimento teve como consequência a desconfiança do rei relativamente à ordem e aos seus membros mais próximos da Casa de Viseu, perseguindo-os e levando alguns a refugiarem-se em Castela. Historiadores há que consideram poder estar, neste caso, a saída para aquele reino de Cristóvão Colombo, sendo falsa, nesta versão, a hipótese muito difundida de ela ser motivada pela recusa do rei da proposta de atingir a Índia navegando para o Ocidente. Dom João II transferiu para a Ordem de Santiago muitos dos encargos entregues até então à de Cristo, nomeando cavaleiros de Santiago para o comando das suas armadas e fazendo mestre de Santiago e de Avis o seu bastardo Dom Jorge.
Dom Manuel, quarto Duque de Beja e depois Rei de Portugal. Era filho do 9º mestre e irmão dos 10º e 11º mestres. Dom João II manteve-lhe o Ducado de Beja, mas retirou-lhe o de Viseu, que integrou na coroa, e deixou-lhe o mestrado de Cristo, retirando-lhe o de Santiago, que entregou, como vimos, a Dom Jorge. Ao subir ao trono na sucessão de Dom João II, no entanto, Dom Manuel faz regressar à Ordem de Cristo toda a sua anterior importância e integra na própria coroa o mestrado da Ordem. É interessante verificar como os Cavaleiros de Santiago, nomeados por Dom João II para importantes comandos, rapidamente se transferem para a de Cristo, com Dom Manuel. A partir de Dom Manuel foram mestres de Cristo todos os reis de Portugal, seus sucessores, até à Senhora Dona Maria I, quando a Ordem passou a ser uma ordem honorífica, situação que outro, melhor do que eu, vos dará conta já a seguir. Não sendo necessário indicar a relação dos reis mestres da Ordem, parece-me, no entanto, poder ser interessante referir que é com Dom João III, sucessor de Dom Manuel no reino e na Ordem, que se vai reunir na coroa a administração de todas as ordens. Cristo, Santiago e Avis. A exceção feita à Ordem do Hospital, que como ordem soberana que já era, não era portuguesa, sendo, em Portugal, governada pelo Prior-Crato, que, apesar disso, Dom João III conseguiu que fosse entregue a seu irmão, o infante Dom Luís, e depois, ao bastardo deste, Dom António, o nosso bem conhecido Prior-Crato, pretendente ao trono na sucessão do Cardeal-Rei. Mais tarde, já na dinastia de Bragança, o priorado do Crato vai acabar inerente à Casa do Infantado, e assim também ele ligado estreitamente à Casa Real. Vejamos algumas coisas sobre a Ordem como ordem de cavalaria religiosa. Na sua fase inicial, todos os membros tinham a obrigação de fazerem e cumprirem os 3 votos substanciais de obediência, castidade e pobreza. Não só os religiosos do convento de Tomar, que viviam debaixo de clausura, mas também os freiros, comendadores e cavaleiros. Como vimos, ao longo dos tempos, a regra foi sendo descurada, e nomeadamente no que respeita aos votos de castidade e pobreza, o seu cumprimento era descaradamente esquecido, muitas vezes pelo próprio mestre. Lembro, neste caso, que o 7º mestre, Dom Lopo Dias de Sousa, nunca deixou de ser cabeça da maior casa senhorial de Portugal, a Casa de Sousa, e não deixou de viver em união de facto, como hoje se diria, com a senhora de quem teve numerosa descendência, devidamente reconhecida e legitimada pelo rei. Os membros da Ordem eram obrigados a fazer uso do hábito que era, e vou citar, branco, de lã, sem seda alguma, com o comprimento de 4 palmos e meio e 1 de largo, aberto para se vestir sobre os ombros, a metade para os espáduas e a outra para os peitos, em memória da sujeição e julgo da obediência que têm à religião e seu mestre. E para lembrança dela, o devem trazer sempre de dia e de noite, sobre a camisa, debaixo do jubão, ou tão perto de si de noite que lhe possa chegar com a mão. E sobre a parte que há de ficar nos peitos, terá o sinal da cruz da Ordem. Fim de citação. Sinal da cruz que era ligeiramente diferente para os membros professos e para os noviços. A cruz identificadora da Ordem era de cor vermelha, aberta em branco, em significação da chaga que foi aberta no Santíssimo Lado de Cristo, e era usado da parte esquerda. O branco era direito, sem pontas, em pano de lã vermelho, perfilados de retos na mesma cor. Somente os comendadores e cavaleiros a podiam usar de seda. Paralelamente a estas obrigações, como ordem religiosa, os seus cavaleiros tinham como principal obrigação a de pelejar contra os inimigos da cruz de Cristo, devendo estar sempre prontos com as suas armas para favorecer e servir a Santa Igreja Católica, com o propósito de dar a vida em sua defesa e aumento sempre que o Mestre lhe o mandar. Assim, os comendadores e cavaleiros eram obrigados a ter sempre as armas necessárias para a guerra, segundo as suas possibilidades, de acordo com as rendas que tinham da própria ordem, servindo a cavalo ou a pé. Eu referi há bocado que eles eram obrigados a fazer o voto de pobreza. Mas a própria ordem, ao dar-lhes aos cavaleiros e aos comendadores
determinadas comendas ou determinadas coisas, estava-lhes a dar rendimentos. Era face aos rendimentos que tinham da ordem que teriam depois que usar esses rendimentos com armamento e com meios que poderiam ser para combater a pé ou a cavalo de acordo com esses meios. Algumas atividades da ordem a realçar. Seria fastidioso neste fórum, como inicialmente referi, descrever a mais importante das atividades da ordem a partir do mestrado do Infante Dom Henrique, por elas estarem muito bem estudadas nesta importante casa da história marítima de Portugal. Há, no entanto, alguns aspectos menos trabalhados que podem ser interessantes para aqui os referirmos. Até Dom Henrique, a ordem que parecia mais talhada para as navegações seria certamente a de Santiago. Repare-se como os seus castelos e fortalezas se encontram no território costeiro. Palmela, Sines, Alcácer do Sal e importantes propriedades no Algarve, etc. Enquanto os da Ordem de Cristo são no interior, nomeadamente, como vimos, Castelo Branco, Longroiva, Tomar, Almorol, que a própria bula da Fundação refere como transferidos do templo, mas também Alpalhão, Nisa, Pombal, Soro, Vila Franca de Xira, Fontarcada, Ródão, Santarém e outras, mas todos, como estes e aqueles, bem no interior do território. Santiago parecia a ordem mais talhada para tal efeito, e provavelmente assim aconteceu. Quando no ano transato, em 2018, se comemoraram os 600 anos da descoberta da ilha de Porto Santo, o Governo Regional decidiu ali colocar uma estátua de Dom Henrique e encarregou uma comissão de organizar as comemorações, nela incluindo o professor catedrático da Universidade da Madeira, Dr. Rui Carita. Este foi autor de um texto inserido na obra então publicada, onde refere em síntese, e passo a citar, que em meados de 1418, a quando de um grande assédio à cidade de Ceuta, o infante Dom Henrique comandou uma esquadra de socorro que surgiu de fronte da cidade no auge dos combates, o que levou à fuga dos atacantes. Dom Henrique esteve cerca de 3 meses na cidade com o seu jovem irmão Dom João, que em 8 de outubro de 1418 tinha sido nomeado 10º administrador da Ordem de Santiago, com a especial determinação de utilizar os proventos dessa ordem contra os mouros, o que já se vinha fazendo desde 1416. Foi durante a estadia dos dois infantes no descerco de Ceuta que se deve ter voltado a equacionar a urgente necessidade de reconhecer e povoar os arquipélagos atlânticos. O assunto do Porto Santo e da Madeira foi apresentado pelos escudeiros de Dom Henrique ao rei Dom João I, que determinou o reconhecimento oficial, tal como o povoamento das mesmas ilhas. Acompanhando então os dois escudeiros, o fidalgo Bartolomeu Prestelo, fidalgo da casa do infante Dom João, mestre da Ordem de Santiago, o que aponta para a partilha da responsabilidade do povoamento entre os dois infantes. Um, já mestre de Santiago, Dom João, vocacionada para pela sua implantação territorial para as viagens marítimas, e o outro ainda a caminho de o ser de Cristo, porque ainda não era nesta altura, à frente da qual iria alterar radicalmente a situação. Fim de citação. Do infante Dom Henrique ao duque de Viseu, Dom Diogo, a Ordem de Cristo foi a que mais se evidenciou na atividade científica ligada à náutica, contribuindo decisivamente para as navegações e descobertas portuguesas que revolucionaram o mundo, dando aso a que são elas que entre nós definem a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a era pré- ou pós-gigâmica, tal como se vê descrita em muitos e importantes textos nacionais e estrangeiros. Apenas no tempo curto do reinado de Dom João II, 10 anos, e na sequência da conspiração capitaneada pelo mestre de Cristo, Dom Diogo, tal importância foi transferida de novo, se considerarmos o que Rui Carita refere no seu texto, para a Ordem de Santiago, que, tendo também estado sob a administração de Dom Diogo, não foi transferida para Dom Manuel, mas sim para o bastardo Dom Jorge, ainda menor e, portanto, na prática, para a mão dura e severa do próprio Dom João II. Lembra-se que Vasco da Gama, por exemplo, era cavaleiro de Santiago quando Dom João II o nomeia para comandar a armada que vai atingir a Índia, mas não se encontra uma única imagem sua em que não esteja representado como cavaleiro de Cristo, onde foi admitido à chegada, já no reinado de Dom Manuel, que o fez almirante do Mar das Índias e conde da Vidigueira.
algumas outras curiosidades para terminar. Já no século XVII, e porque em Lisboa, onde residia a maioria dos cavaleiros, não havia nenhuma igreja pertencente à ordem, foi solicitada à Sua Majestade que, por mercê, lhes concedesse a Igreja da Conceição. Atualmente, a Igreja da Conceição Velha, chamada Igreja da Conceição Velha. E nela ficou obrigatoriamente a matrícula dos que viviam em Lisboa e seus arrabaldes, entre aspas, para se saber se cumpriam com as suas obrigações. A entrada para a ordem obrigava a prévias inquirições sobre o candidato e sua família, que garantiam a nobreza do pretendente pelos 4 avós, se era nascido de legítimo matrimónio, se estaria infamado por algum caso grave, se era filho ou neto de herege, se tinha raça de mouro ou judeu, se era filho ou neto de oficial mecânico, e, se sendo casado, as senhoras ouçam bem isto, e, se sendo casado, sua mulher aceitava que entrasse naquela religião. Se tinha mais de 50 anos ou menos de 18, e ainda se tinha alguma doença ou aleijão que o impedisse de servir a ordem. Hoje sabemos quantas vezes estes requisitos eram ultrapassados por cunhas, como hoje. Bem conseguidas, mas as declarações falsas, se detectadas, eram pesadamente reprimidas. Para ser eleito comendador ou cavaleiro, o candidato tinha que primeiramente ser armado cavaleiro, o que podia suceder na Igreja da Conceição, na Capela Real ou em Nossa Senhora da Luz, e a cerimónia decorria com o padrinho e os cavaleiros presentes, vestidos com os seus mantos brancos, sentados em capítulo por antiguidade. O freire que benzer as armas, que devem repousar sobre um bufete, veste também o manto branco, e aquelas são, as armas, uma espada, um morrião e umas esporas. Depois da bênção, o padrinho toma o morrião e coloca-o na cabeça do afilhado, e 2 cavaleiros assistentes calçam-lhe as esporas. E o padrinho, tirando a espada da bainha, pergunta-lhe se quer ser cavaleiro, se promete guardar tudo o que os cavaleiros são obrigados a guardar, segundo a ordem de cavalaria, e dá-lhe uma pancada com a espada no morrião, dizendo que Deus vos faça bom cavaleiro. Após o que o padrinho volta a meter a espada na bainha, entregando-lhe. O dia escolhido para o orago da ordem foi o 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz, cuja festa se celebrava na Capela Real, com missa solene na Igreja da Conceição, celebrada na presença do mestre e de todos os comendadores e cavaleiros, trajando os seus mantos brancos. No século XVII, as chamadas comendas velhas e antigas da ordem, as que vinham dos templários, elencadas nas definições e estatutos, eram 78 no continente, 8 nas ilhas e 37 no ultramar, totalizando 123 que então rendiam 34 contos, 252.374 reis. A ordem possuía mais 242 comendas das chamadas novas. O seu rendimento andava pelos 45 contos, 829.216 reis. Todos estes rendimentos somavam 94 contos, 528.322 reis. Soma assaz grandiosa, que traduzida em euros do século XXI, ascenderia a vários milhões. Em conclusão, dir-vos-ei que procurei apresentar um panorama do que foi a Ordem de Cristo desde a sua fundação por Dom Dinis em 1319, como ordem religiosa de cavalaria, até à sua transformação em simples ordem honorífica em 1789, reinando Dona Maria I, incidindo mais nas suas regras de comportamento do que nas suas esplêndidas aventuras científicas, em que esta Academia é especialista de grande mérito. Sem querer meter-me na seara alheia de que o orador seguinte é proprietário, sempre me atrevo a lembrar que o príncipe regente Dom João, reinando ainda a criadora das ordens apenas como honoríficas, teve necessidade de, em 1808, recriar a Ordem da Torre-Espada, para poder honrar os ingleses que o haviam apoiado, porque estes, como protestantes anglicanos, não eram suscetíveis de receberem qualquer das ordens honoríficas portuguesas que, na mentalidade da época, eram ainda ordens religiosas católicas e não laicas. Muito obrigado pela vossa atenção.
mais este convite. É o terceiro que me fazem. Infelizmente, no segundo não pude estar presente e faço já aqui o meia-culpa, mas motivos de força maior tiveram-me que levar a Angola na altura. Portanto, mas agradeço terem reiterado o convite. E agora ia começar-vos a fazer então aqui a minha conferência, sendo que parece que vamos falar de um outro tema, sendo que é a Ordem de Cristo, efetivamente, nas comemorações aqui evocativas dos 700 anos, mas depois da bela apresentação feita pelo seu general, vamos entrar no período em que a Ordem efetivamente é, acima de tudo, honorífica. Não foi uma reforma, como iremos ver, tão revolucionária assim, não foi a partir de 1789 que de repente tudo mudou e que ela se torna honorífica, como quase todos os países atualmente têm o seu sistema premial, mas foi um processo que efetivamente tem em 1789, com a nossa rainha Dona Maria I, o seu marco fundador. Podemos ver aqui, e habitualmente habituámos-nos a ver muitos dos nossos reis, príncipes, sempre com a ordem de Cristo, que podem identificar aqui, portanto, como sendo apanágio de representação real. A ordem de Cristo, não obstante, mesmo neste período, termos a ordem de Cristo, São Bento de Avis e Santiago da Espada, as três antigas ordens, Cristo foi sempre conotado como a principal ordem, pelos motivos muito bem já explanados, a principal ordem. Nesta fase, se calhar importa dizer que a própria Ordem de Santiago, que coexistia e que teoricamente tão importante quanto as outras, a Ordem de Santiago era aquela menos prestigiada. Na verdade, quem a tinha era porque não podia ter Cristo, porque nas suas petições reais, e já vamos falar sobre o sistema premial que havia nesta altura, nada tem a ver com o atual. Portanto, haviam serviços, se eram militares, civis, quem quer que fosse, pedia o decretamento dos seus serviços. Havia um decreto que reconhecia aqueles serviços e, a partir daí, o próprio indivíduo podia pedir uma recompensa. Muitos pediam, efetivamente, condecorações, e para ser cavaleiro de Cristo era preciso ter 20 anos de serviço público. Essa era a regra, base para todos, 20 anos de serviço público. Além depois das situações já faladas, da questão de sangue, os antecedentes, mas digamos que nesta fase tudo era ultrapassado. Mas a questão dos 20 anos, e com os 20 anos vinha o hábito de Cristo, portanto, cavaleiro de Cristo, e uma tensa de 12 mil reis, que se mantém durante muito tempo. Claro, num grau mais elevado, temos as comendas, que já foram aqui referidas. Efetivamente, eram comendas de rendimento. Nesta fase ainda não estamos a falar das comendas honoríficas. Estamos a falar na administração de poções de terra que efetivamente traziam rendimento. E havia de valores variados. Mesmo depois das últimas que foram referidas pelas definições, em 1804 ainda há a criação de novas comendas de rendimento em África, mas bem mais reduzidas no seu motivo lucrativo. Aqui podemos ver alguns exemplos de insígnias. Não havia grande definição, a base das insígnias era sempre a mesma, mas digamos que, como o próprio tinha que adquirir as suas insígnias, fosse comendador, cavaleiro, usava as insígnias que podia. E um dos problemas que vai acontecer é que, como de repente toda a gente começou a, e isto é mesmo, é chocante em termos internacionais, muitos viajantes estrangeiros, quando passaram por Portugal, uma das coisas que eles mais estranhavam era, por exemplo, numa recepção na ajuda, tanto o rei como o pessoal em serviço na Casa Real usava a mesma insígnia. Não havia uma separação entre uma insígnia real e a dos seus súbditos. De qualquer maneira, nesse sistema premial, este senhor que vem aqui é Dom Luís da Cunha, um embaixador de Portugal, na altura de Dom João V, que é um homem que traz uma nova leitura ao sistema premial português. E está atento ao que é que se passa na Europa. Portugal, devido às circunstâncias todas que foram relatadas, não tinha no século XV criado as chamadas ordens de cavalaria, tipo o Tesão de Ouro, a Jarreteira, aquelas ordens em que o príncipe juntava uns quantos de nobres à sua volta e, com base nessa ordem de cavalaria, que ia buscar os antecedentes medievais, um pouco à imagem da Távola Redonda, Rei Artur, e todas essas lendas. No século XVIII começou-se a fazer e a criar pela Europa fora as chamadas ordens de mérito, em que havia já uma definição de graus.
o que eram Gran Cruz, o que eram comendadores, o que eram os cavaleiros. Essas eram as 3 principais classes que abrangiam todas as nações na Europa. Dom Luís da Cunha vai-nos relatar efetivamente o que se vai passando pela Europa e vai propor umas alterações no sistema premial. E inclusive chega a propor a criação de um colar, de uma ordem inspirada e evocativa da Santíssima Trindade. Este desenho está no MNA, portanto no Museu Nacional da Arte Antiga, e há a imagem do que estava a acontecer com as novas ordens de mérito pela Europa fora. De qualquer maneira, ao fim de 10, 12, 15 anos, vai perceber que Portugal não vai entrar no que a Europa está a fazer, porque tem antecedentes históricos muito consolidados nas 3 antigas ordens. Mas vai propor, pelo menos, a transformação das ordens, dessas ordens, e nomeadamente Cristo, numa nova situação. O que ele dizia basicamente é a origem da ordem e Cristo nada podia ser mais importante do que a defender e propagar a fé. Portanto, já havia uma importância na ordem de Cristo que importava então dar continuidade à antiguidade, e a antiguidade nenhuma que fosse criada agora, na altura, podia ser mais antiga do que aquelas que já tinham um passado tão rico. A condição social dos seus membros, efetivamente aqui ele estava atento e sabia que havia que fazer algo para não ser tão popular, porque efetivamente a população de Lisboa, muita gente tinha já a Ordem de Cristo, estava muito mais vulgarizado do que em todas as capitais europeias, as ordens até aí. E depois, como tal, ligado à grande questão dos números, tinha que haver números cláusulos, pelo menos para algumas dessas situações. E então a Reforma Mariana, que vamos entrar então nela, vai-nos ter aqui alguns princípios basilares. Há a recriação destas 3 antigas ordens, que eu já vos falei, sob a invocação do Sagrado Coração de Jesus, que, como iremos ver, em termos de imagem, vai trazer um novo componente iconográfico às próprias insígnias. 3 classes, como acontecia na maior parte da Europa, e recordo que estas 3 classes, Gran Cruz, Comendador e Cavaleiro, em Cristo, vão se manter até 1910. As outras 2 ordens irão ter reformas e nessas alturas também são alteradas mesmo os números de classes. Uma situação única da falarística portuguesa, portanto, que é a criação de uma insígnia própria para o grão-mestre, enquanto símbolo de ser Gran Cruz das 3 ordens em simultâneo. E os quadros de membros, portanto, vão ser bem restritos. Um número muito restrito, que depois em 1796 vai ser aberto para Santiago e para Avis, e há uma igualdade legislativa nas 3 ordens. Mas, na verdade, Cristo continua a ter a preferência de todos os funcionários públicos. No entanto, a Ordem de São Bento de Avis fica logo nesta reforma decretada como sendo uma ordem exclusiva para os militares, oficiais do Exército, oficiais da Marinha. Santiago, fala-se na questão dos magistrados, portanto, o pessoal mais ligado à administração da justiça, mas na verdade quase todos os desembargadores, quando podem, metem uma petição e têm o despacho no sentido de terem Cristo. Santiago, até à reforma de 1862, que faz transformá-la completamente, passa a ser uma ordem de colar, uma ordem muito pretendida, artes, ciências e letras. Até 1862 os números são quase insignificantes. Estamos a falar cerca de 200 e pouco para uma de Santiago, 200 e pouco de Cristo para uma de Santiago. Aqui está o que ainda hoje é usado, não com esta coroa, como é evidente, mas ainda hoje é símbolo do mais alto magistrado da nação, a banda das 3 ordens. Aqui uma insígnia de banda. Podemos ver aqui uma representação da banda na Dona Maria I, num quadro que terá que ser entre 1789 e 1796, porque Santiago e Cristo ainda estão as 2 representadas em vermelho. Em 1796, já por uma questão de não haver confusão das cores, resolve-se alterar Santiago e Santiago passa a ser suspenso de uma fita de cor roxa. Também o Comendador Mora, o herdeiro da coroa, tinha direito a usar a banda das 3 ordens. Uma insígnia de Gran Cruz, um pendente com a sua banda, e uma placa, portanto, uma placa de peito, uma estrela de usar, como ainda hoje os comendadores, grandes oficiais e Gran Cruzes usam. Reparem na presença do Sagrado Coração nas insígnias.
Aqui um exemplo de comendador, portanto, enquanto que os Gran Cruz usavam a banda atravessada ao peito com a placa, os comendadores usavam de uma insígnia suspensa ao pescoço e uma placa idêntica à dos Gran Cruzes. E aqui alguns exemplos também de uma situação anómala que acontece com a Ordem de Cristo. A partir de certa altura vão-se vulgarizar, e eu peço desculpa por ir-vos mostrar muitas insígnias, mas também não só sou investigador, mas colecionador, e a questão do objeto é-me muito próxima. A partir de certa altura vão começar a aparecer insígnias deste género, como podem ver aqui, mas que nunca foram legisladas. Até 1910, a cumprir-se a lei, devia de ser este tipo de insígnia, muito simples, em caso de comendador e Gran Cruz, portanto com o Sagrado Coração, cavaleiros, insígnia simples. Mas, na verdade, este vai ser um modelo muito popular e que vai ser usado durante o século XIX todo. Há um autor belga de 1833 que, a certa altura, classifica isto como a classe militar da Ordem de Cristo, mas isso nunca aconteceu. Ao contrário de algumas ordens no estrangeiro, que há a classe civil e a classe militar, a Ordem de Cristo nunca teve esse tipo de divisão. Aqui temos um exemplo de uma placa, mas neste caso de bordada, portanto, e como vem aqui um manto, ainda reminiscências dos tempos da necessidade, e é uma necessidade que em termos legislativo e prático vai acontecer até ao fim da monarquia, a ir ao dia da missa, no dia respectivo que havia, eram enviadas notificações para os Gran Cruz e os comendadores não perderem o dia da missa todos os anos, do dia da ordem. Alguns outros exemplos, alguns de fabrico estrangeiro, e eu recordo que nesta primeira fase os Gran Cruzes recebiam as condecorações e teriam que as devolver, depois a família devolvia quando falecidos, mas na prática os livros de registros mostram-nos que isso só aconteceu 12, 13 vezes. Há ali uma dúvida sobre umas no estrangeiro. Por de resto, as pessoas recebiam, acima de tudo, era o rendimento. Ou seja, era a tensa e o rendimento no caso das grandes comendas. As insígnias em si, em geral, cada um mandava fazer as suas. Eu recordo que até 1980 e pouco, agora sim, agora é a prática comum o Estado oferecer a condecoração, mas até 1980 e pouco, o Estado, portanto, o grão-mestre, o chefe de Estado, concedia o direito de, passava o diploma e cada um comprava a sua condecoração. Aqui mais os dois exemplos de uma banda das duas ordens, que eram algo que também apareceu com a reforma mariana, que é a possibilidade de alguém, e isto acontece muito com os príncipes, alguém que é nomeado Gran Cruz, Davis e de Cristo. Portanto, isto é o símbolo de que a pessoa, num biju só, é Gran Cruz de duas ordens. Este é um caso mais raro, muito raro mesmo, em que foi Cristo e Santiago que foi concedido. Isto é de Maximiliano Maria da Baviera, de 1825. Durante o século XIX vão haver uma série de guerras civis, como sabeis, e uma das curiosidades que acontece com as várias ordens, e recordo que em 1808 foi criada a Ordem da Torre Espada, em 1818 Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Portanto, estas duas ordens, mais as três antigas ordens, vão ter esta característica. Em todas as guerras havidas, civis, vão ser concedidas por ambos os lados em beligerância. Aqui temos um exemplo pouco depois da Guerra Civil e do Cerco do Porto, e aqui um outro passado pela Junta Provisória do Governo Supremo do Reino, portanto, passado pela Junta da Patuleia a fazer um comendador de Cristo. Claro que nesta altura já estamos a falar da situação de honoríficas. Já não há basicamente nenhuma comenda de rendimento. Não obstante, até 1870 e pouco, temos ainda, reconhecendo direitos mais antigos, algumas pessoas a receber direitos de administração dessas comendas. Mas digamos que era um processo em curso, essa extinção enquanto rendimento. Uma outra característica curiosa, e que se calhar às vezes passa ao lado da maior parte de vós, é que só se podia ter uma destas antigas ordens. Quem professava numa não podia ter outra. Isto até ao fim da Patuleia, até 1850, aí a prática dos decretos, e eu estou há 1 ano e meio a ver decreto a decreto na Torre do Tombo diariamente, milhares e milhares, e a tirar toda a informação necessária, percebe-se que até 1850, aproximadamente, era-se recusado a ter outras. Havia muitos jogos com a Torre Espada e com Vila Viçosa.
E como os números eram obrigatórios para os 20 anos, mesmo para aviso, um oficial do Exército ou da Marinha, para ter de ser cavaleiro de aviso, tinha que esperar 20 anos. O que acontece é que, por vezes, tinham Cristo muito antes, porque não havia tempo, para os militares não havia tempo para ter Cristo. E quando se aproximava a altura de fazerem 20 anos, pediam ao rei renúncia no hábito de Cristo, porque não podiam ter São Bento. Nessa altura que lhe era dada a recusa de Cristo, a renúncia de Cristo, pediam, por exemplo, Vila Viçosa, e então no dia seguinte faziam os 20 anos e já podiam pedir São Bento de Aviz. Havia muita renúncia e muita troca com as condecorações. Há gente reportada que teve 16 anos com uma determinada condecoração e depois pediu renúncia dela para poder receber outra. Portanto, nem sempre é fácil quando se está a fazer a tentativa de reconhecimento de retratos pela a leitura iconográfica. Por vezes há esta falha, que alguém que nós habituámos a ler que é cavaleiro ou comendador de Cristo, mas efetivamente pode ter estado durante anos e pode ter sido retratado com Santiago. E vão ver aqui um exemplo. O caso aqui desta carta de armas, muito curiosa, do Visconde de Queluz, no caso aqui no Barão de Queluz, e como podem ver na carta de armas, ele tem uma comenda de Cristo aqui pendurada neste acrescento de armas. No ano seguinte passou a Visconde de Queluz, isto era um homem muito próximo de Dom Miguel. No ano seguinte passa a Visconde, e o brasão de armas dele, na carta de armas, e já aparece São Bento de Aviz, porque entretanto passou para um rendimento melhor, ou seja, recebeu em troca da sua comenda de Cristo, recebeu uma comenda de São Bento de Aviz com maior rendimento, além de uma alqueitaria-mor que também fazia parte da ordem de São Bento de Aviz. E nessa altura ele troca e no brasão de armas já não está Cristo, mas sim São Bento de Aviz. Outro elemento iconográfico onde podemos por vezes ver representações de condecorações, nomeadamente aqui Cristo, no caso no jazigo, nos prazeres. Alguns exemplos, penso que muitos de vós gostam de ver imagens, algumas situações exóticas, o Barão de Pernema, do estado da Índia, um português. Este indivíduo, infelizmente não sei quem é, será possivelmente algum oficial francês em serviço na Argélia, a fotografia é tirada na Argélia, e como veem, usa um dos tais distintivos diferentes que eu vos mostrei há pouco. Uma curiosidade, para se usar a condecoração havia os diplomas nacionais, mas um estrangeiro que recebia a condecoração, tal como acontece hoje, tem que pedir autorização para usar as suas insígnias. Esta é uma autorização passada pela Grande Chancelaria da Legião de Honra, com a curiosidade daqui acrescentarem que não podia ser usada só a fita pelo militar francês, pelo cidadão francês que a recebeu, porque podia-se confundir com a cor da Legião de Honra. Portanto, Cristo, em França, ou se usava a insígnia completa, ou não se podia usar simplesmente a fita, porque essa ia-se confundir com a Legião de Honra, e a Legião de Honra tem um prestígio imenso e regras muito definidas. Portanto, e houve necessidade de colocarem isso neste documento de autorização de aceitar e usar condecoração estrangeira. Isto é a súmula de uma parte de um trabalho que estou a fazer e que penso ainda publicar este ano, que tem a ver só com Gran Cruzes. Está feito o levantamento, a retificação dos nomes. Portanto, as várias ordens que foram criadas durante a monarquia, é claro que aqui não mostro tudo, e depois no fim estão a ver. No caso de Cristo, foi concedido a 71 nacionais, 802 a estrangeiros. Números deste género só depois com Vila Viçosa, que efetivamente estas duas ordens vão ser aquelas mais usadas na questão da reciprocidade diplomática, sempre que há visitas de Estado, sempre que há necessidade de agraciar e reconhecer os méritos de estrangeiros. Para terem uma ideia, mesmo em relação a Santiago, portanto, estão a ver, os números são muito dispares. Claro que ano a ano há diferenças. Santiago, depois de 1862, passa a ser muito cobiçada, passa a ser também atribuída de outra maneira, e Aviz também em 1894 sofre uma alteração e passa a ter mais graus. Vou lembrar aqui duas situações com Cristo. É que o Brasil também tinha a Ordem de Cristo, efetivamente, desde a independência e depois, mais concretamente, a partir de 1843,
o Brasil vai regulamentar as suas 3 antigas ordens. E para diferenciar, além de haver algumas diferenças no conjunto da insígnia, como podem ver aqui, um modelo muito mais parecido com a Legião de Honra francesa, vão colocar orlas de cor diferente nas 3 antigas ordens. E a Cristo acrescenta-se, e aqui está o Marquês de Paraná, com o Grande Cruz de Cristo, com as orlas azuis. Portanto, o Brasil, até ao fim do Império, portanto, até fins do século XIX, vai ter também a Ordem de Cristo, a Ordem Imperial de Cristo, a Ordem Imperial de Santiago e a Ordem Imperial de São Bento da Vista. Alguma estranheza é que também o Papa tem uma Ordem de Cristo. Esta é uma situação muito polémica e que Portugal sempre protestou junto da Santa Sé por achar que não havia esse direito, mas efetivamente até 1905, e só em 1905 é que passa a haver a Ordem Suprema de Cristo como parte do sistema honorífico do Vaticano, havia a Cruz de Cristo. É muito polémica a sua concessão, era preciso dar determinados valores à Santa Sé e então havia a concessão, a autorização de uso de uma insígnia chamada Cruz de Cristo, mas não era uma ordem honorífica. Portanto, só a partir de 1905, ela ainda hoje existe, mas já há muitos anos não é concedida, porque também as regras entretanto mudaram e já não há nenhum agraciado vivo que tenha o colar da Ordem Suprema de Cristo do Vaticano. Cá temos o sinal, a notícia de 2, 3 vezes é que inclusive mandou-se deter determinado estrangeiro por andar em Lisboa, na corte, com uma insígnia de Cristo que não era a insígnia portuguesa. O Dr. José Vicente Bragança, vice-presidente da Academia Falarística, tem dedicado algum tempo ao estudo de toda esta circunstância e é muito curioso toda essa troca de correspondência com o Vaticano acerca da Ordem Militar, a Ordem Suprema de Cristo. Aqui só mais uns exemplos de uns bijus curiosos, aqui de um alemão, portanto a Ordem da Águia Alemã, a Ordem da Coroa da Prússia, portanto a Águia Vermelha, do Centenário do Kaiser e uma Ordem de Cristo, isto usado num grupo à prussiana. Esta é bem mais antiga, é de uma fivela simples, de um militar que foi agraciado com a Cruz de Condecoração da Guerra Peninsular e era também Cavaleiro de Cristo. Ali, do Alberto Oliveira, um embaixador português que fez a transição da monarquia para a República, o conjunto de miniaturas que usava na sua farda de diplomata, e tudo de Gran Cruzes. E agora estamos a chegar já a uma nova fase da vida da Ordem, em que ela já está completamente, efetivamente, honorífica. É uma ordem igual a tantas ordens que há nos vários sistemas premiais pelo mundo. Mas antes de entrarmos na República propriamente, quero só lembrar que o sistema premial durante a monarquia, durante esta fase toda da monarquia, não se cingia às ordens honoríficas, como nós temos hoje a ideia. Portanto, havia foros da Casa Real que podiam ser concedidos, podia dar o título de Cavaleiro Fidalgo, de Moço Fidalgo, havia títulos honoríficos como Ministro e Secretário de Estado honorário, haviam situações dos títulos nobiliárquicos, elevações depois de Barão, Visconde, Conde, Marquês, Duque, tudo isto é o sistema honorífico nacional e, portanto, era jogado no seu todo. Por vezes acontece também, isso às vezes quem faz alguma biografia de alguns militares estranha não haver determinadas condecorações em alguém que parece tão ilustre. Mas, na verdade, também podia acontecer, em especial no início do sistema premial na Reforma Mariana, e isso eu tenho apanhado muitos decretos, alguém que, em decretamento dos seus serviços, não pede nenhuma ordem honorífica, mas pede, por exemplo, uma pensão para as suas filhas. Isso acontece. E era assim que era administrado. Portanto, nem sempre havia uma representação visível, portável, como nós hoje entendemos as condecorações honoríficas. Às vezes pedia-se uma condecoração, efetivamente o hábito, mas pede-se ao rei para permitir a renúncia da tença nos filhos, ou num filho, ou nas filhas. Portanto, será sempre assim. O sistema é muito complexo e está longe de ser linear como nós hoje o entendemos. Entretanto, com aquela fúria iconoclasta, a seguir logo à Revolução Republicana, extinguem-se as ordens honoríficas, há todo um pensamento republicano
que acha que as ordens honoríficas vão criar divisões sociais, vão marcar visivelmente num mundo em que não deve haver essas distinções. Não é caso único, aconteceu noutros regimes, noutros países, mas atualmente não há país nenhum que efetivamente não reconheça o mérito de ter ordens honoríficas para o chefe de Estado ou as suas instituições reconhecerem os seus melhores e também servirem de exemplo para que outros tentem também. Vai criar uma situação estranha, que é, nós vamos para a guerra, temos aliados, todos os aliados têm formas visíveis de reconhecer o mérito, de reconhecer, seja o empenho diplomático, seja no campo de batalha, as condecorações, e Portugal não tem. Portanto, isto exerce uma grande pressão sobre o regime, e o regime começa a pensar seriamente que tem que fazer qualquer coisa. E, efetivamente, em 17 é restaurado a Ordem da Torre e Espada e a Ordem Militar da Viz, digamos aquelas duas com um cariz mais militar e que o esforço de guerra aliado e o nosso empenho obriga a repensar inicialmente. Bernardino Machado vai fazer um périplo pela Europa, a primeira visita de Estado oficial de um Presidente da República pela Europa, vai entregar a Torre e Espada à cidade de Verdun, vai aproveitar para condecorar também com a Cruz de Guerra, que foi criada nesta altura também para premiar os nossos soldados, mas vai ser recebido como qualquer outro chefe de Estado e vai receber as mais altas condecorações de Espanha, da Bélgica, da Espanha, Bélgica, França e Inglaterra. E não vai ter nada para conceder. E isto vai causar garantidamente muito embaraço diplomático num Portugal que estava a querer fazer as pazes com a Europa, que estava a querer criar camaradagem contra o inimigo comum, e então é repensado e obriga, após a visita de Bernardino Machado à Europa, outras situações são pensadas. Portanto, e em 18, mas já com Sidónio Pais, vai ser restaurada a Ordem Militar de Cristo. Portanto, Portugal fica, além da Torre e Espada, vai ficar novamente com a Ordem Militar de Santiago da Espada, juntamente com a Torre e Espada e a Viz. Esta vai ser a base e a partir de 18 já temos o sistema novamente quase, como vêem, Vila Viçosa não foi mais restaurada, mas passamos a ter as 4 situações, sendo que Santiago da Espada continua a ser, essencialmente, continua a ter colar e é para artes, ciências e letras. A Viz continua a ser dada só a militares e a Ordem Militar de Cristo à administração pública em geral, aos magistrados, aos diplomatas, mas à administração em geral. Passa a ser uma condecoração com 5 graus. Gran Cruz, e isto que vos vou mostrar é como atualmente, ainda hoje, portanto, a estrutura está. O Gran Cruz, com as suas insígnias, tal como aconteceu em 1789, portanto, uma banda passada a tiracolo e uma placa dourada, grande oficial, que é novidade na ordem, até esta data não havia, com a insígnia de pescoço. O comendador é portanto, uma placa de peito, mas prateada, já não dourada, também com uma insígnia de pescoço. Oficial de cavaleiro, a diferença é ter uma roseta que distingue oficiais de cavaleiro. Um pouco mais tarde, em 1962, é criada também esta figura de membro honorário para tudo o que são entidades coletivas. Até esta data, às entidades coletivas, e era preciso terem utilidade pública, ter mais de 25 anos, dar alguma garantia de continuidade, eram concedidos graus. Os graus de cavaleiro, graus de comendador, portanto, como aos indivíduos. Portanto, é natural que hoje haja entidades, e isso existe, uns são membros honorários da ordem, mas outros há, mesmo cidades, que são cavaleiros ou comendadores na ordem. Reaparece, em 1918, esta banda, que ainda hoje é usada por Sua Excelência o Presidente da República e que hoje sim é panágio e símbolo maior do magistério da presidencial, sem a coroa, não é? Sem os Sagrados Corações, mas, como veem, muito fielmente vai buscar as origens de 1789. Aqui alguma curiosidade, quem é que recebeu Cristo logo a seguir à guerra? Por exemplo, a maior parte dos oficiais da Marinha Mercante Inglesa que asseguraram o transporte de tropas do CEP para a França e depois a volta, todos eles, os imediatos chefes de máquina, vão receber Cristo, os comandantes. Isto é um grupo da Marinha Mercante Inglesa, em que
recebeu Cristo. E agora uma curiosidade muito específica de Cristo. Cristo, durante o período da Grande Guerra, quando foi recriado em 18, passou a ser concedida com palma. Uma situação muito militar, uma coisa que acontece na altura com a criação de algumas condecorações militares pela Europa fora, e mesmo as duas medalhas mais importantes militares portuguesas, a medalha de valor e de bons serviços, que atualmente se chama serviços distintos, podia ser concedida com palma quando era recebida por situações em combate, na linha de frente. Não tanto em combate, mas na linha de frente. E vamos ter aqui duas situações. Por exemplo, e estou a ver aqui pessoal da Cruz Vermelha Portuguesa, que saúdo, e efetivamente as damas enfermeiras, a maior parte delas recebeu cavaleiros com palma, porque estiveram perto da linha da frente. Foi uma forma de homenagear esse empenho na primeira linha dessas senhoras. Oficiais equiparados, sejam os capelães, e há um comendador, Dom Patrocínio Dias, recebeu no grau de comendador. Portanto, este é um distintivo muito próprio criado neste período da Grande Guerra. Mas também há situações de militares com ações de bravura que recebem, não é suficiente para receber torre e espada, e os seus louvores vão se refletir de uma forma visível com um grau com palma. Só uma curiosidade, este senhor que está aqui é o Marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Portugal, em 1945, quando a FEB passa parte do escalão que veio de Itália depois de ganharem a Segunda Guerra, passa por Lisboa e há grandes cerimónias, e Portugal vai recuperar a situação da palma e vai conceder Cristo com palma, além da Ordem da Viz, a vários militares brasileiros que participaram na Segunda Guerra Mundial. É claro que durante o século XX depois vai haver a criação de uma série de ordens mais específicas e, como tal, Cristo, que estava a funcionar um pouco como genérica, começa a ter menos utilidade para determinados campos para os quais foram criadas algumas mais específicas. Só aqui uma menção à recriação da Banda das Duas Ordens, que não tinha sido criada em 18 e que foi concedida 5 vezes. Portanto, escuso estar a repetir, este é o panorama da evolução das ordens honoríficas nacionais e que justificam que a Ordem de Cristo cada vez seja menos concedida, ao contrário do que acontecia, por exemplo, na Primeira República e no início do Estado Novo. A lei atual, isto para perceberem o enquadramento atual, e saúde a presença do seu secretário-geral da Chancelaria, da Presidência da República, ter feito aqui a deferência de vir assistir. Portanto, este é o panorama, a divisão atual das nossas ordens honoríficas nacionais. Com a última alteração da lei, efetivamente, o que consta como a Ordem Militar de Cristo é muito mais restrito e, como diz a própria lei, destina-se a distinguir destacados serviços prestados ao país no exercício de funções de soberania. Efetivamente, cada vez é mais restrita a concessão da Ordem de Cristo. De alguma forma, também é uma ordem que tem a pirâmide um pouco invertida. Basicamente, Sua Excelência o Presidente só está a conceder grandes cruzes e grandes oficiais. Não há, desde 80 e pouco, não há cavaleiros. Mas, efetivamente, tem a ver com esta restrição. O futuro não sabemos, mas como vimos, isto é uma história de evolução, de alterações legislativas, de práticas. Como tal, este é o atual panorama, mas não sabemos como é que vai ser daqui para a frente. Muito obrigado.